Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Albertoni e nós hoje iniciaremos a aula de Teoria Geral da Administração. Bem, vamos iniciar aqui a disciplina. Os objetivos da aula de hoje, nós iremos abordar e conceituar os fatos históricos e a Revolução Industrial, as 4 revoluções industriais que nós tivemos. Como esses fatos históricos impactaram nas teorias da administração, para chegar aqui onde estamos. Então eu vou trazer para vocês aqui a primeira figura, que é um resumo das 4 revoluções industriais que nós tivemos. Resumindo, nós tivemos a primeira Revolução Industrial de 1760 a 1840, onde nós tínhamos a manufatura manual. O trabalho antigamente, imaginem o seguinte: você precisava comprar um colar, um sapato, ele era totalmente feito manualmente, com ferramentas à mão, do artesão. Então surge a máquina a vapor. Com a máquina a vapor, pôde-se criar novas ferramentas, novas tecnologias. O trem, a vapor, melhora a logística, melhora o transporte. E com isso, a gente passa a ter um processo de fabricação de maneira mais automatizada. Posteriormente, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, de 1850 a 1945. Essa Revolução Industrial, as teorias da administração elas se iniciam ali. A gente começa a produção em série, as fábricas começam a produzir. Vocês vão estudar, nós iremos estudar mais à frente, Taylor, Fayol, as fábricas de carro, as indústrias, já utilizando o vapor, como elas conseguem fazer a produção em massa. Então, mais uma vez, ela deixa de fazer todo aquele processo manual, artesanal, lá na primeira Revolução Industrial, onde começam a vir novas fábricas. Essas fábricas começam a criar processos, metodologias, estudiosos, engenheiros começam a estudar e implantar a ciência dentro das indústrias. Mais para frente nós temos a terceira Revolução Industrial de 1950 a 2000. Nós temos ali muito uso de eletricidade, nós temos a implementação de máquinas, computadores. Então nós já temos, no caso, indústrias onde o operador, o operário, o funcionário, ele aperta um botão, vamos dizer assim, e as máquinas começam a funcionar, Então todo o comando é feito de maneira manual. Existe até uma automação. Nós iremos abordar a automação em aulas futuras. Resumindo para vocês, a automação é um processo automatizado onde as máquinas funcionam, não necessariamente por mão do operador, as máquinas funcionam. A quarta Revolução Industrial, esse é o nosso momento atual. Aqui a gente deixa de fazer o processo artesanal, o processo a vapor. Existe um processo do operador trabalhar, mais do que isso. Só que hoje as máquinas são conectadas por sensores, internet, IoT, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, Então, por exemplo, uma máquina inicia aqui, já tem um sensor que mede a temperatura que a peça está vindo, o tamanho que a peça fabricada está vindo, qual é a temperatura de funcionamento do motor que está operando a máquina. Será que se esse motor queimar não vai atrasar todo o processo de fabricação da indústria, Porém, a quarta Revolução Industrial ela não é só a indústria. Ela está presente no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem aqui tem um computador e você programa no seu computador, toca o despertador. Você programa para a sua luz acender às 6 da manhã. Ou melhor, quando você chega na sua casa, já existem sensores inteligentes. Bom, o controle do carro. Então hoje em dia existem carros modernos que você chega no seu carro, próximo ao carro, ele só funciona se você estiver próximo dele com a chave. Na sua residência também.
Então hoje tudo é conectado. Você consegue a sua máquina, o seu cartão de crédito, o seu celular. As empresas conseguem entender o que você vai consumir, como você vai consumir. Você pode programar o seu ar-condicionado para ele ligar em tal horário do dia. Então, essas tecnologias estão presentes no nosso dia a dia. E toda essa revolução, ela influenciou na administração de empresas. E isso nós iremos estudar aqui. Bem, aqui eu trago para vocês as teorias da administração. Tá? Aqui as teorias nós temos de 1916 a teoria clássica. Então, durante a segunda revolução industrial, conforme eu mencionei, o começo da indústria, os primeiros teóricos, eles começam a estudar a administração, tempos e movimentos, o que o operário vai fazer. Existe um filme muito famoso, iremos falar aqui em outras aulas, eu vou trazer um vídeo para vocês, chamado, quem for curioso aí, Tempos Modernos, Charles Chaplin. Depois a gente começa a ver uma preocupação com o homem, né? Não só a máquina, mas com o homem. Então existe a teoria das relações humanas. Tem um experimento muito curioso, vocês vão ouvir falar muito na administração. Então, por exemplo, o ser humano ele tem algumas necessidades. Primeiro as necessidades físicas, né? Depois foi feita uma experiência. Depois das necessidades físicas de, por exemplo, alimentação, saúde, né? Ele tem segurança, né? Isso aí está em primeiro lugar. Ele tem a necessidade, o ser humano ele tem a necessidade de se relacionar entre as pessoas. Então isso aqui começa a ganhar um contexto muito grande. Essas teorias aqui nós iremos abordar a neoclássica, a teoria da burocracia, nós iremos abordar nas próximas aulas. Mas então aqui eu trago para vocês, eu trouxe as 4 revoluções industriais, trouxe aqui as teorias da administração, onde nós iremos abordar uma a uma. Então existem teorias aqui que nós vamos precisar de uma aula inteira só para falar delas, né? Até chegarmos aos dias de hoje. Como que isso influencia nós como administradores, vocês técnicos em administração? Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, olha, a teoria de administração ela é muito rica, né? Vocês, como administrador, como técnicos de administração, vocês conseguem tomar as melhores decisões, gerenciar através dessas teorias. Bom, refletindo, pessoal, por que eu falei tudo isso? Nós precisamos diferenciar qual a diferença entre administração e gestão. Esse vai ser o nosso tema do trabalho, certo? Administrar é planejar, organizar, liderar e controlar. E já gestão são normas e práticas que você, administrador, precisa ter no seu dia a dia, gerenciar pessoas. Para isso, você saber todas essas teorias e dominar as teorias da administração vai fazer diferença no seu dia a dia. Por hoje é só, ficamos com isso. Uma ótima aula. E nós voltamos para aplicar o trabalho de vocês.